Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo para nós aqui, que vai ser um vídeo rápido e muito legal. E eu preciso falar aqui algo sobre essa live no canal do meu amigo Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. E eu vou pegar aqui uma carona nessa live que aconteceu, uma das últimas lives aí. Quase que eu ia entrando aqui na live, mas não entrei. Mas eu preferi falar algo aqui sobre a indagação desse rapaz aqui que vocês estão vendo. Esse rapaz aqui, não sei se vocês estão vendo aqui com a setinha, é Edmilson. Vamos ouvir o absurdo que ele falou aqui e depois eu vou fazer minha indagação. Eu vou fazer aqui o meu comentário sobre o questionamento desse rapaz aqui, Edmilson. Nada contra a pessoa dele. Se ele assistir essa live, Edmilson, eu não estou aqui para te difamar, não. Apenas para mim relatar as minhas ideias sobre o que você falou aqui, sobre a questão de ateísmo lá no Estado Islâmico, né? Como se ateísmo fosse algo que você chega no local que ninguém aceita e você diz que não é mais ateu porque ninguém aceita, você pode morrer. Não existe isso. Ateísmo é consciência mental de que os deuses não existem, não estão aqui. Então, qualquer lugar do mundo, o ateu vai ser ateu. Ele pode não revelar que é ateu. Aqui no Brasil tem muitas pessoas que não se revelam ateus porque tem medo de perder emprego, de se dar mal com a família, tem medo talvez até de ser agredido em algum lugar. Não é todo mundo que tem essa coragem, como nós aqui, mostrar a cara e falar. Mas nós vamos ouvir um pouco. Antes de ouvir o que ele vai falar aqui, eu quero agradecer a todos vocês, meus amigos do canal. O canal Pilastra da Verdade é um canal estimulador, é um canal que eu tento conscientizar pessoas que não precisamos de religiões nem de deuses para vivermos bem. Mas se você está bem na tua igreja, acreditando no teu Deus, na tua religião, meu conselho é que você fique onde você está se dando bem, você não está prejudicando ninguém, tudo bem. Se você estiver prejudicando alguém ou você mesmo, aí meu conselho é que saia fora enquanto é tempo. Mas se você não está prejudicando ninguém, você acha que não está prejudicando sua vida, continue. É cada um. Mas olha só, preste bem atenção. Eu vou dar o play aqui pra gente ouvir o que ele tá falando e logo em seguida eu vou fazer a minha indagação. É um vídeo rápido. O Antônio Miranda é meu amigo, o canal dele é um canal que eu sempre faço propaganda do canal dele aqui, como também do Jason Ferreira. Então não é nada demais eu colocar aqui um pouco da live dele em um momento crucial para fazer o meu vídeo e fazer a minha indagação. Vamos lá, vamos ouvir um pouco aqui. Doido, você não vai ter medo, porque você tem Jesus, você tem Deus, você tem anjo, você tem santo. Não deixa de ser cristão. Eles não deixam de ser cristão. O ateu não tem nada, o ateu tem a inteligência dele, só isso. Eles não olha o que ele vai falar. Não deixar de ser diferente de falar que é cristão, cara. Ele está querendo dizer que lá no Oriente Médio, os cristãos morrem porque eles não deixam de ser cristãos e revelam cristãos. E como lá no Estado Islâmico eles não aceitam cristãos, né? Que eles adoram Allah, eles cultuam a Maomé também, eles têm assim um apreço por Maomé. E todo que chega lá revelando, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Deus verdadeiro, aquela coisa toda morre. Pode acontecer sim. Só que ele está querendo dizer o seguinte, que lá o cristão não deixa de ser cristão. Mas ele está dizendo que o ateu lá deixa de ser ateu. Olha que loucura. Olha que loucura. Vamos ouvir o que ele está falando aqui. Eu vou dar minha indagação aqui. E eu vou falar que ele não entende nada sobre ateísmo, sobre ateu. Não deixa de ser cristão. O Flávio Jesus preveu sobre agora o ateísmo deixa. Olha lá, olha, ele viu o que ele falou? A Bíblia sequer será levada O ateísmo deixa. Olha só. Será consenso que é mitologia.
Pois é. Entendeu, Antônio? Porque no Oriente Médio o cristão não deixa... Flávio. Antônio, o Gilmar falou o seguinte aqui, ó. Chegou o contexto de guerra. Eu ia entrar nesta live, depois não entrei, não deu para entrar. Eu ia apenas responder para ele essa pergunta que ele fez aí. Ou melhor, não foi uma pergunta, ele indagou achando que era desse jeito. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que um ateu só é ateu aqui ou no local que aceita o ateu. Mas se o ateu chegar no Estado Islâmico, ele deixa de ser ateu. Por quê? Para não morrer. Presta atenção. Cara, olha só. Ele não entende nada de ateu. Ele pensa que ateu é uma concepção. Você diz, eu sou ateu e pronto. Ateu, meu amigo, é consciência mental, raciocínio lógico, de acreditar, é um tipo de crédito de que não há Deus em lugar nenhum até que se prove o contrário. Nenhum Deus, nem Alá, nem Shiva, nem Afrodite, nem Brahma, nem Hermes, nem Jeová, nem Jesus, nem Baal, nem Azera, nem Astarote, nem Adrameleque, nem Anameleque, nem Azima, nem Astarte, nem Baal-Berete, nem os Baalins, nem Baal-Peor, nem Bel, nem Castoripólicos, nem Neustan, nem Merodach, nem Sucote-Berote, nem Dagon, nem Íris e nem Osíris e outros. Ateu não acredita em nenhum Deus em lugar nenhum. Agora, o que você quis dizer é que se o ateu vai chegar no Estado Islâmico e se revelar ateu, claro que não, ele é bobo. Primeiro que ele não acredita em defesa de nada sobrenatural. E por que o cristão, ele chega lá dizendo que ele é cristão às vezes e morre? Por quê? Porque ele acredita em duas coisas. Primeiro, ele acredita numa proteção divina que nunca vai existir, porque não existe mesmo, que pode acontecer, que ele vai pregar lá, isso é loucura. E na hora que esses islamistas, né, islâmicos, vierem intentar fazer alguma coisa contra ele, o Cristo dele, o Deus dele vai proteger, né? Vai proteger. Ele pensa nisso e nada vai acontecer. E segundo que ele pensa assim, mesmo se o meu Cristo não me proteger, e se eu morrer pelo amor de Cristo, como se fosse um mártir, eu vou direto para o céu. Então, por esses dois motivos, o cristão se revela, talvez, e morre lá. Um ateu não. Por quê? Porque o ateu não acredita em proteção divina de nada. Ateísmo não é uma religião, viu, Edemilson? Aprende isso. Ateísmo é uma concepção mental de cada um, de que não há Deus. Ele não vai deixar de ser ateu, mesmo se ele chegar lá no Estado Islâmico e um cidadão colocar a arma na cabeça dele e dizer assim, você vai deixar de ser ateu agora e vai dizer que Alá é Deus. Ele pode até dizer, tanto faz ele dizer que Alá é Deus como não é, porque ele não acredita nisso. Talvez até para não morrer, não, realmente, Alá é Deus, é verdade. Mas o íntimo dele, ele sabe que Alá não existe. Como não existe Deus, Jeová, não existe nenhum desses deuses aí. Então, é isso que vocês precisam entender. E ele vai continuar falando aqui, e depois o meu amigo, o tio ateu humanista, fala algo aqui muito interessante. Mas o que faltou ter falado para ele nessa live era isso. O Antônio falou coisas aqui esclarecedoras também aqui. Mas infelizmente isso não entra na mente dessas pessoas, não tem como. A alienação é tão grande que isso não entra na mente das pessoas. Vamos ouvir um pouco aqui. Vamos contextualizar. Antônio, porque no Oriente Médio... Olha lá. Não provaram que Deus não existe. Nem que ele existe também. Então, porra, eles cara, por eles. Pronto, ô, Everton, entra aí, Everton. Vou botar o link aqui de teve um aqui que colocou aqui, ó. Peraí. Teve um aqui que colocou uma frase aqui. Ó, a frase foi essa, ó. Ó, o cara escreveu aqui, ó. O cidadão escreveu aqui. Até agora não provaram que Deus não existe. Cara, que burrice. Que burrice de um cidadão desse, cara. Como é que vai se provar uma coisa que não existe, cara? Ônus de provas, ou mané, desculpa eu falar isso,
É para quem acredita, não é para quem não acredita. Ateu não tem nenhum dever, nenhuma obrigação de provar uma coisa que não existe. Só que tem uma coisa que mesmo assim, as provas são claras. No momento que mais o ser humano precisa, não aparece nada para cuidar, para dar livramento. Não aparece. No momento que uma criança precisa de uma proteção divina, não existe essa proteção. Se uma criança cair na água, que não sabe nadar, claro, morre afogada se não for um ser humano que pular lá para tentar tirar. São essas provas. As provas são essas. Mas mesmo assim, nenhum ateu tem nenhum dever de provar uma coisa que não existe. Provar a inexistência de um Deus. Cara, quem tem que provar, prova, ônus da prova, o mané. Tenho que dizer isso. Vai ler, vai buscar, pesquisar. É para quem acredita. Chega lá no tribunal e tenta provar um crime que não existiu. Aí eu vou provar que eu vim aqui para tentar provar um crime que não existiu. Vê se o juiz vai pedir para alguém provar um crime que não existiu. Quem tem que provar o crime é quem acredita no crime, rapaz. Acredita que o crime existiu? Pronto, você pode provar? É isso. Até agora não provaram que Deus não existe. Nem que ele existe também. Então, porra, eles cara, por eles. Aí o cidadão falou, e nem que ele existe também, mas... Vou botar o link de novo pro Everton entrar. Ô, Antônio, porque no Oriente Médio o cristão não deixa de ser olha cristão, só. o ateísmo deixa de ser ateu no Oriente. Que burrice desse cara. Desculpa eu falar isso, gente. Eu não sou de falar essas palavras, mas... Cara, quem te disse isso, rapaz? Quem te falou isso, rapaz? Que ateu deixa de ser ateu em qualquer lugar deste mundo, ou planeta, ou outro planeta, rapaz. Você não sabe de nada do que significa um ateu, rapaz. Ateu é consciência, cara. O cara tem consciência de que não existe, aí ele vai acreditar agora que existe porque ele tá no Estado Islâmico, aí alguém coloca uma arma na cabeça dele que você vai dizer agora que Allah existe. Ele, não, agora Allah existe. Ele vai acreditar na mente dele que Allah já existe. Cara, o que passa na mente desses caras? O que passa na mente desses caras? Eu vou morrer no engano, infelizmente. Edmilson, vamos lá. Peraí. Não, explica pra mim, não fuja da pergunta. Olha só, não teve ninguém pra responder aí, cara. Livro de regras, Edmilson. Você tem um livro de regras. A gente não tem livro de regras. A gente não tem. O humanista botou pra ver aí. A gente não precisa de nada disso. O humanista Merlin falou pra mim numa live: eu, como ateu, posso bater na sua cara. Eu posso, mas você não pode. Não, de jeito nenhum. Eu não posso bater na sua cara, você não pode bater na minha cara. Qual foi o contexto dele falar isso aí? Não, ele falou que eu, como ateu, posso bater na tua cara. Eu posso. Mas por que ele falou isso? Tá errado, não tem nada. Mas por que ele falou isso? Em que contexto ele falou isso, Edmilson? Não, eu já ouvi isso várias vezes. Por isso, cara, que eu não tenho paciência. Eu até parabenizo o Antônio. Eu parabenizo o Antônio por essas lives. São boas essas lives, né? Porque aí dá pra o ateu se tornar mais ateu ainda assistindo essas lives. Para ver o quanto é grande o atrofiamento mental desse povo. O quanto é grande o atrofiamento mental. É por isso que tem que ter. Agora, eu não tenho paciência de colocar lives assim no meu canal. Não tenho paciência não, cara. Por quê? Porque não tem como você discutir com alguém que não tem o entendimento daquilo que você fala, daquilo que você articula. Quando ele disse aqui que no Estado Islâmico o ateísmo deixa de ser ateísmo, o ateu deixa de ser ateu e o cristão não deixa de ser cristão, ele quis dizer que ateísmo é como se fosse uma concepção. Não, eu acho que eu tenho que ser ateu. Não, cara. Ele não entende isso. Porque o cristão é cristão por causa de quê? Ele diz que ele é cristão. Porque ele acredita no Cristo da Bíblia. Ele acredita naquilo que foi implantado na mente dele, na mente dela, desde pequena. E ele acredita naquilo o tempo todo. E só que dentro desse crédito ele vai acreditar também em livramentos. E quando não tem um livramento, eles acreditam o seguinte: do outro lado da vida a gente vai ter, sim, uma vida eterna. Então são duas mentiras que são implantadas dentro do cristianismo, do suposto cristianismo. É isso. É assim, que
esse Cristo dá livramento no momento que mais você precisa, que isso é uma mentira. E segundo, que se não der o livramento, lá na outra vida, vai ter vida eterna. E vai ter descanso eterno e paraíso eterno. Vai morar numa mansão. Com duas mentiras implantadas. Aí ele quis trazer isso para o ateísmo, como se o ateísmo fosse também esse tipo de crença. Não, eu sou ateu aqui, mas se eu chegar no Estado Islâmico e colocar lá uma arma na minha cabeça ou tentar colocar fogo em mim, aí eu digo que eu não sou mais ateu. Cara, ele pode até dizer que ele não é mais. Ele pode até chegar lá e dizer assim, eu não sou mais ateu, eu não sou. Mas isso aí talvez para ele se defender, cara, mas não tem nada a ver com a mente dele. Ele não vai acreditar em Alá porque naquele momento alguém disse que ele tem que acreditar em Alá. Ou acreditar em Maomé, ou acreditar em quem quer que seja dos deuses inventados. Então, esses caras não entendem nada do que significa ateísmo. É por isso que eles vão morrer um dia, ainda no engano das religiões. Vão morrer no engano das religiões. Por quê? Porque não tem como se conscientizar. Não consegue se conscientizar. Não tem jeito, moço. É igual um parafuso enferrujado. Não adianta você querer tirar o ferrugem de um parafuso que está enferrujado. Mesmo que você passar um óleo, alguma coisa e tentar limpar. Mas não vai demorar, o ferrugem vai voltar de novo, é a mesma coisa. Não, ele estava dizendo. Edmilson, tem um livro de regras para seguir. Eu sigo a minha própria consciência. Se eu estou num país que eu declarar o meu ateísmo põe em risco a minha vida, eu não vou declarar o meu ateísmo. E por que o cristão lá morre? Então, por que o cristão morre lá porque ele é reconhecido como cristão. Não só isso que o humanista falou aqui. Ele morre lá porque ele é reconhecido como cristão, porque ele acredita. Ele diz que ele é cristão porque ele acredita em livramento. E mesmo se ele não tiver o livramento, ele acredita que ele vai morrer e vai herdar uma vida eterna, porque ele morreu pelo amor de Cristo. A resposta, neste momento, seria essa. Mas o meu amigo humanista foi em cima também. Ele deu aí o parecer dele. De uma forma ou de outra. Mesmo que ele não deixa de ser cristão? Não declare... Oi? Por que ele não deixa de ser cristão para não morrer? Edmilson, porque uma pessoa que foi acusada por um extremista... Edmilson, você está criando uma ideia aqui muito utópica. Ela precisa provar que ela é islâmica. Escuta, ela precisa provar que ela é islâmica. Não basta ela falar que ela não é cristã. Não basta ela falar que não é cristã. Ela tem que provar que ela é islâmica. Se ela não é islâmica, ela já está errada, não precisa ser só ela ser cristã, não. Mas se ela for ateia, se ela for de qualquer outra religião lá, ela vai morrer do mesmo jeito, mesmo não sendo cristão, cara. O humanista, a maioria que é cristão lá já foi islâmico. A maioria já foi. Ou boa parte já foi. Então isso não quer dizer nada. Nem todos os cristãos morrem lá. Não, eu acho que também não podemos confundir. Não podemos confundir. Não. Ele está querendo chegar num parecer que não traz sentido nenhum, que é a questão de dizer que o cristão lá no Estado Islâmico, ele não deixa de ser cristão, porque ele é cristão, ele vai dizer que ele é cristão e ele morre. Ele quer dizer que o ateísmo lá não deixa de ser ateísmo, mas o cristão não deixa de ser cristão. E eu disse aqui, eu falei e vou falar sempre, que esse povo não entende nada de ateísmo, porque também nunca foram ateus. Porque, por exemplo, eu posso falar alguma coisa de cristão porque eu fui cristão. Eu fui cristão, eu fui pastor, eu acreditava, eu tinha essa fé. Eu acreditava em duas coisas, eu acreditava no suposto livramento e eu acreditava também em vida após a morte. Eu acreditava também na verdade, em paraíso. E o que é que eu dizia? Eu dizia o seguinte: se Deus me der o livramento de morte, Deus dá porque ele promete isso. Mas se ele não quiser dar, do outro lado da vida eu vou ter uma vida eterna. Então é por isso que muitos cristãos perecem hoje no planeta, em alguns lugares, muitos morrem mesmo, matam eles, porque eles a loucura de permanecer dizendo, não, eu sou cristão e eu morro pelo amor de Cristo, acreditando do outro lado da vida. E pode ser que não exista, claro. E ele simplesmente se entregou para a morte. Ah, eu não sou mais cristão. Tem deles que dizem, né? São cristãos aqui também. Eu quero ver os cristãos daqui do Brasil ir para lá pregar, lá no Estado Islâmico.
Quero ver. Eu quero ver. Tem um monte aqui que passa o tempo todo falando besteira, eu quero ver pra lá também. Chegar lá e dizer, bater no peito e dizer, eu sou cristão. Nem todos do planeta têm essa coragem, rapaz. Só que nós somos ateus. Ateus não acreditam em livramentos. Ateu sabe que pode existir um atentado contra ele. Ele é vulnerável. Ateu humano, é físico. E nós não pregamos aqui que nós somos blindados, não. Pregamos aqui o seguinte, que nós somos sujeitos e vulneráveis a receber qualquer coisa. Por exemplo, eu não tenho nenhum temor, nenhum medo de um Deus, nem de um demônio, porque eu não acredito. Mas eu tenho um cisma. Eu não tenho medo, mas eu tenho um cisma. E um pequeno temor do outro ser humano, porque eu não sei o que ele pode fazer contra mim. Porque ele é físico, ele pode tentar contra mim, tentar tirar minha vida. Ele pode fazer qualquer coisa contra mim. Então eu tenho um cisma, eu tenho que tentar me defender disso. Mas de deuses, de demônios, não. Não. Então, eles não entendem nada de ateus, porque não conhecem o que passa na mente de um ateu. Um ateu, ele deixou de acreditar nessas coisas, ele está num topo. Ele não acredita mais em divindades. Mas eles têm essa mania de dizer, não, ateísmo é como se fosse uma religião, que você é ateísmo aqui, mas no local que alguém te ameaçar, você vai dizer que não é ateu. Uma coisa é você dizer não sou, outra coisa é o que está na mente. Se você não acredita, você vai passar a acreditar apenas por conta de uma ameaça, rapaz. Isso não existe. Você pode até quietar. Tem um monte de ateu que nunca se revelou porque tem medo de perder emprego, mas não deixa de ser ateu. Dentro de igrejas tem ateus. Tem ateus que nunca tiveram coragem de dizer, gente, eu não acredito mais nisso, mas está sentado lá no banco, ali, apenas por conta de um status. O status, está ali apenas para dizer, não, eu estou aqui, mas nada daquilo que é pregado ele engole mais. Tem muitos. Tem uns que ligam para mim e dizem, Antônio Galvão, olha só, eu não consigo acreditar mais, mas eu tenho que ficar lá. Eu tenho que fazer vontade da minha mãe, do meu pai, da minha família. E um cidadão chegou para mim e disse, rapaz, eu não consigo acreditar mais, mas minha mãe está num estado tão grave. E que ela não pode tomar susto, ela não pode tomar choque, nada disso, porque se isso acontecer, ela pode morrer. E eu prefiro ficar na igreja por ela. Mas o cara é ateu. Você entendeu? Então, pessoal, eu queria só finalizar o vídeo, vou finalizar o vídeo agora. Eu peguei apenas um pedacinho aí do argumento que eu gostei aqui, do local para fazer o vídeo. Mas foi muito legal eu fazer isso aqui, porque às vezes a gente não entra lá na live para também dar o nosso parecer. Se eu quisesse entrar, eu entrava, o link estava aberto. Mas não deu para entrar, e eu preferi falar aqui, porque eu achei um absurdo uma pessoa falar uma coisa dessa sem entender o que significa um ateu, o que se passa na mente de um ateu. Um abraço a todos vocês. Fico por aqui com esse vídeo. Foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.